Nós vamos tratar de um assunto agora aqui no Tribuna Independente, muito importante para as mulheres. Causas, sintomas e tratamentos da endometriose. A minha convidada de agora é a doutora Glene Rodrigues, que é ginecologista. Doutora, muito boa noite. Muito prazer Seja estar aqui. muito bem-vinda. O prazer é todo meu. E a gente vai falar sobre um assunto muito importante, que é a endometriose, né? Eu queria começar fazendo a seguinte pergunta. Ah, eu queria que você explicasse, né, inicialmente, para quem está nos acompanhando, nunca ouviu falar o que é a endometriose. Então, endometriose é uma implantação de células que estão dentro do útero, no endométrio, e que de alguma forma elas caem fora do útero, em alguns órgãos, então na bexiga, no intestino, na cavidade peritoneal, no ovário, e aí elas se multiplicam e causam alguns sintomas. Certo. E no caso, quais seriam esses sintomas para que a gente possa entender? De repente, alguém que está nos acompanhando pode se identificar com esses sintomas. Então, os principais sintomas da endometriose é a dor que ela causa, porque essa dor ela pode ser incapacitante, ela geralmente vai ocorrer no período menstrual, geralmente mais de um dia, né? Às vezes acompanha todo o período menstrual dessa mulher. Também pode ocorrer dor na relação sexual. E um outro sintoma importante é a infertilidade, que ela pode trazer para essas mulheres, porque ela pode causar uma obstrução nas trompas. Tá. E aí impede a fertilidade. A fertilidade. Ela é hereditária, a endometriose, doutora? Então, a endometriose ainda é uma doença de múltiplos estudos. Então, as causas, acredita-se que possa ser hereditário, porque se uma menina tem uma mãe portadora de endometriose, ela tem 7 vezes mais chance de Poxa. aparecer com a doença. Mas também existe a teoria de causas autoimunes e também simplesmente pelo refluxo, durante o período menstrual, pode acontecer um refluxo de dentro do útero para as trompas e implantar dentro da cavidade. Então, são 3 fatores importantes que podem explicar o aparecimento da doença. Agora, tem uma idade específica da mulher que aparece a endometriose? Então, a endometriose ela pode acontecer desde a primeira menstruação. É mais comum na mulher adulta jovem, né? Mas a gente pode encontrar uma adolescente que tenha a doença, porque se for de causa genética, então ela pode começar a ter cólicas importantes desde o início. Entendi. Nós temos, então, as causas, os sintomas. Agora, eu queria saber por que em alguns casos, por exemplo, o diagnóstico da doença é tão depois do aparecimento dos primeiros sintomas. Quer dizer, na verdade, já se apareceu os sintomas lá atrás e o diagnóstico é somente depois. Mas espera aí que a senhora vai responder daqui a pouquinho. Vai ter um... Muito bem, continuamos falando com a doutora Glene sobre endometriose. Eu fazia uma pergunta antes da nossa pausa, doutora, sobre o porquê que em alguns casos o diagnóstico da doença vem tão depois do aparecimento dos primeiros sintomas, doutora. Então, tem 2 questões importantes aí. A primeira é se uma mulher tem uma boa alimentação, uma boa qualidade de vida, se ela faz uma atividade física, ela pode ter essa sintomatologia mais leve e pode demorar mais tempo a procurar o médico aí para fazer o diagnóstico. A outra questão seria a dificuldade de uma mulher ter acesso, principalmente no serviço público, dos exames mais específicos, que seriam a ultrassonografia transvaginal com preparo intestinal e a ressonância magnética. Tá. A senhora falou sobre a infertilidade. Todas as mulheres que têm endometriose são inférteis ou não necessariamente? Não, não necessariamente. Então, assim, de cada 100 mulheres portadoras de endometriose, 30 geralmente têm uma infertilidade, que pode variar de leve a acentuada. Certo. No caso dessas que conseguem engravidar, a gravidez, ela cura a endometriose ou não? Ela não cura, mas ela é um fator protetor no sentido de dar uma estabilizada, porque a mulher gestante, ela produz muito o hormônio progesterona. E no tratamento, existe o tratamento
que vão ser utilizados alguns hormônios. E esse hormônio é um hormônio bem-vindo para dar uma estacionada na doença. Nós temos uma participação aqui, não tem uma pergunta, mas eu vou ler, é da Ana Paula de Fortaleza. Ela diz que tem endometriose e faz tratamento há 4 anos e faz uso de um medicamento chamado Alurene, é isso mesmo? E diz que já fez 2 cirurgias. Como é que é o processo de cura? Ela faz 4 anos do tratamento, é tão longo assim? A endometriose ela não tem cura, ela é uma doença crônica, então ela vai ter controle, Tá. né? Então, se você conseguir estabilizar a doença, isso já é um sucesso. No tratamento que é proposto hoje, pode ser, dependendo da gravidade, se é leve, moderado ou acentuada, você pode fazer uso de hormônios, desde pílulas anticoncepcionais até hormônios baseados apenas na progesterona, até alguns tipos de hormônios que vão fazer uma supressão da produção hormonal ovariana, que seriam hormônios que vão te colocar numa situação muito parecida com a menopausa. Porque, na realidade, a endometriose, o que acontece? Quando o ovário funciona e produz estrógeno e progesterona, você prolifera essas células do endométrio. Então, quando você paralisa a produção, você ajuda um pouco a estabilizar a doença. E aí dá aquela sensação da menopausa, é isso? Dá sensação, algumas medicações vai dar sensação de menopausa. Tá. E aí tem uma outra forma de tratamento que são as cirurgias, né? Que ela falou que ela foi submetida já a 2 cirurgias. Essas cirurgias são as videolaparoscopias, em que ocorre uma cauterização dos focos, então queimam. Né, o médico especialista vai com uma ponteira e cauteriza cada foco. Isso ajuda a minimizar também a doença. Entendi. No caso de quem já teve ou tem um diagnóstico de endometriose, fica sempre uma dúvida sobre se a endometriose causa o câncer. Ela causa, doutora? A endometriose não causa câncer. As pessoas confundem muito porque a endometriose é uma doença crônica, o câncer também é uma doença que se prolonga, tem que fazer tratamento continuamente. E a questão da imunidade, né? Hoje sabe-se que o câncer também tem algumas questões de imunidade importantes e a endometriose também tem uma questão que eles descobriram que tem uma questão autoimune também que precisa ser vista e ser tratada, precisa melhorar a imunidade do paciente para conseguir regredir e estabilizar a doença. Olha, nós temos uma participação aqui da Rosana, que está na Argentina. Ela quer saber sobre o calor da menopausa que ela diz que está sentindo. E aí eu encaixo uma pergunta: quem está na menopausa pode ter endometriose? A menopausa funcionaria como um tratamento natural da endometriose, porque se os hormônios eles vão proliferar essas células, quando a mulher entra na menopausa, você estabiliza a doença. Então, a menopausa seria como um tratamento natural. Então, não ocorreria endometriose na menopausa, vem durante o período fértil da vida da mulher. Que interessante isso, né? Quer dizer, então quem está na menopausa pode ter um pouquinho mais de vai estabilizar, tranquilidade, estabiliza, né? Exatamente. Boa noite, Fábio. Assisto o seu programa todas as vezes que passa. Sou a Márcia, aqui do Rio Grande do Norte, da cidade de Panarmir. É isso? Olha, um beijo para vocês e obrigado pelo carinho. O Brasil inteiro ligado aqui na Rede Vida. Olha, daqui a pouquinho, eu quero que a senhora fale um pouquinho sobre a questão da insônia. Se a endometriose causa insônia. Mas daqui a pouquinho... Pois é, mas é o seguinte, ó, põe Frigigold aqui para mim. Põe Frigigold. O desconto aumentou, hein? R$400 de desconto para você que ligar agora. Ligue para a Frigigold agora, tem mais R$100 de desconto para você. R$400. 4003-4220. As melhores panelas do Brasil. 4003-4220, mas tem que ligar agora. Aqui, ó, R$400 de desconto na Frigigold. Vem comigo, olha, essa questão aqui é muito interessante, doutora, porque muita gente pergunta se a endometriose pode provocar insônia. Pode? Então, quando a gente fala de endometriose, a gente está falando de qualidade de vida. E como é uma mulher que tem dor, né, tira a qualidade de vida, e nesse momento que ela tem dor, ela vai ter insônia.
Então, na realidade, a insônia não vem da endometriose, mas sim do sintoma, do incômodo Tá. que essa mulher tem. Olha, nós temos uma pergunta que chegou aqui do Distrito Federal, de Gama, Distrito Federal. É a Mariana Ferreira que pergunta qual a diferença entre adenomiose e endometriose, doutora? Então, a endometriose é a implantação dos focos fora do útero. E a adenomiose é a implantação desse tecido dentro do próprio útero. E a adenomiose, essa mulher vai ter cólicas menstruais ou uma dor espontânea na região de útero. E também ela tem aumento de fluxo menstrual importante. Então, incomoda também tira a qualidade de vida, atrapalha a vida sexual, atrapalha o profissional, né? Então, a portadora de endometriose é uma mulher que perde muito em termos de qualidade de vida. Então, ela precisa tratar, precisa ter um controle. Tem uma pergunta aqui interessante da Aline Silvia, de Osasco. Ela está dizendo que tem endometriose, que ela fez cirurgia há quase 2 anos. É uma oportunidade até para esclarecer para outras pessoas. A endometriose voltou e ela diz que está na coluna. É isso mesmo? Tá, então... Porque, veja só, ela ainda diz que toma Alurene e está perguntando se é verdade que a endometriose também pode dar nos olhos. Nos olhos? Pois é. Nos olhos eu desconheço. Mas a gente tem relatos de endometriose, mas esses são casos clínicos publicados em revistas científicas, porque são raríssimos. Mas eu já vi descrito endometriose em região de pleura, diafragma, né, por às vezes uma perfuração de diafragma, então pode ocorrer. Então, mas são casos raros. É uma migração, doutora? É uma migração. Como é que funciona isso? É uma migração de células. Porque, na realidade, quando as células do endométrio saem de dentro do útero, eles migram através das trompas e caem na cavidade, é uma migração. Tá. Então, só que dentro da cavidade endometrial, a cavidade endometrial é uma cavidade fechada. Então, vai implantar no intestino, na bexiga, na região de peritônio. Agora, quando ela fala na coluna, geralmente a mulher tem dor referida na coluna por implantação de focos de endometriose num ligamento que liga o útero na região da coluna. Tá. Então, não é no osso, não é na coluna, é num ligamento, porque o útero ele tem que ficar sustentado dentro da cavidade pélvica. Então, ele tem ligamentos que saem dele para sustentar ele na parede. Entendi. Então, essas células se implantam nesses ligamentos, no ligamento que implantar vai referir dor naquele local que ele está inserido. Então, é muito comum, né, que a mulher refira uma dor lombar em região de coluna e talvez pode ser hérnia de disco e vai ver uma endometriose no ligamento chamado útero sacro. Entendi. Porque ele se liga, ele vai lá no osso sacro e fica... Esse ligamento lá no final se insere, da coluna, né? Esse ligamento vai do útero a esse ossinho, e aí a dor fica referida na coluna. Entendi. Olha, tem uma participação aqui, acabou o nosso tempo, mas eu preciso colocar. Olha, boa noite, Fábio e doutora. Eu descobri que eu tenho endometriose depois que eu tive as minhas filhas. Hoje, eu já entrei na menopausa e não sinto mais nenhuma dor. Mas antes era uma dor terrível, eu tratava com anticoncepcional, mais ou menos uns 10 anos eu tratei. Hoje, quem tem é a minha filha. Nós descobrimos que ela tem e tinha uns 16 anos. Ela mora no interior de São Paulo. Nós já falamos sobre a questão da hereditariedade, mas no caso aqui, por exemplo, de ter assim, uma proximidade muito grande de ser filha, tem algum fator genético aqui nesse caso ou não? Tem, muito provavelmente, que é aquela incidência que eu falei de 7 vezes mais em filhas de mulheres portadoras de endometriose. Aí, provavelmente, uma questão direta, genética, né? Herança direta. Tá certo. O importante é o tratamento mais precoce, o diagnóstico mais precoce possível com um tratamento adequado, né, para dar qualidade de vida. Olha, eu quero passar os contatos da doutora. O site é www.glenerodrigues.com.br. O Instagram da doutora é @DRA_Glene_Rodrigues. O YouTube da doutora é doutora Glene Rodrigues. E o telefone para informações e contato é 11 5539 6310. 5539
6310 11 aqui de São Paulo. Doutora, muito obrigado pela sua presença. Foi realmente muito esclarecedora a sua participação. Obrigado por ter vindo, viu?